vermelho, porque era considerado como uma introdução ao resto dos Salmos. Eu diria que, na verdade, é uma introdução para o resto de todas as Escrituras, realmente para percebermos a importância delas. Então, Salmo 1 é fácil de encontrar, o maior livro da Bíblia, primeiro capítulo do maior livro da Bíblia. Só aqui apontar também isto. Desculpa que realmente agora... Desculpa que eu mudei agora aqui isto que eu tenho aqui. Ok. Certo. Então, Salmo 1, vamos ler dos versos 1 até ao final. Neste caso aqui não há introdução de parágrafo. Nós temos estado a ler juntos este livro. É um livro bastante simples, bastante pequenino. Temos estado a trabalhar o cuidado mútuo e este ano tenho batido um bocadinho nesta tecla do cuidado mútuo. Demos os primeiros 3 capítulos. Hoje o capítulo iria bater na questão de conheça as influências. Ainda recentemente estava a falar com alguém que está a passar com algumas dificuldades com o filho. E de facto era fácil de olhar a situação e dizer, enquanto permanecer com as mesmas influências não vai mudar grande coisa. Por muitas boas recomendações que se possa dar a alguém que permanece com os mesmos tipos de influências, obviamente não vai sair da cepa torta. Nós estamos no início de um ano e é uma altura muitas vezes nós até pensamos como é que vai ser o nosso ano, olhamos o ano anterior e pensamos no próximo ano. É uma boa altura para nós pararmos e pensarmos quem têm sido as nossas influências. Nós podemos ser influenciados em muitas áreas da nossa vida, a muitos níveis. Alguém, por exemplo, poderia ter influências a nível profissional, estar com um bom profissional, e de facto um bom profissional pode ser uma boa influência para nós, se é a nossa área de profissão, mas acima ainda de áreas seculares, como uma questão profissional, nós temos a parte espiritual. Quando nós olhamos a Bíblia e vamos ver neste Salmo, só há 2 tipos de influências, as que vêm de Deus ou a que vêm das nossas cabeças. E eu já digo das nossas cabeças porque aqui inclui todos os pecadores, começando por mim mesmo e obviamente todos o resto dos outros que nem sequer amam a Deus. Nossas cabeças de facto não são a via certa para nós tomarmos as nossas decisões e nos guiarmos, nem a cabeça dos outros. E realmente a grande questão que se coloca e que devemos nós pensarmos, quais têm sido as influências na nossa vida e que nos têm guiado a tomar as decisões. E vou-vos dizer, talvez se vão surpreender e assustar-se, olhando a própria vida, que temos às vezes dado demasiados ouvidos às influências erradas e por isso às vezes a nossa vida não tem tanto sentido como realmente deveria de ter. O autor da vida, quem realmente nos criou, ele sabe o sentido da vida. E quem realmente ouve o lado certo, encontra realmente esse mesmo sentido. Então, nesta 4ª lição, neste cuidado mútuo que temos vindo a trabalhar, quando estamos a cuidar uns dos outros, é bom tomar atenção precisamente a este ponto. Quais têm sido as influências na vida da pessoa e que o têm conduzido para bem ou para mal? E ajudar as próprias pessoas que estamos a ajudar nesse sentido. Mas, primeiramente, como temos feito nos outros capítulos, analisamos a nós mesmos, porque se queremos ajudar alguém, comecemos por nos ajudar a nós mesmos primeiro e depois então ajudemos alguém. Então, Salmo 1 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará.
Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Vamos orar. Gratos estamos, Senhor, pela Tua palavra. Te pedimos que neste momento me venhas guiar na exposição da mesma e que prepares os nossos corações para entendê-la e que mudes, Senhor, a nossa forma de viver, Senhor, a nossa forma de olhar para Ti, de olhar a Tua palavra, Senhor, de olhar o mundo e nos guies, Senhor, realmente a sermos cada vez mais parecidos com o Teu Filho, Jesus. Amém. Então, nós quando realmente tentamos ajudar alguém, nós vemos aqui vários passos. Nós começamos por ver no primeiro, que é temos que nos aproximar e ter uma atitude de humildade, mansidão, paciência. Temos que dar o passo de nos chegarmos uns aos outros. E ainda na oração realmente falávamos sobre isto. Nem sempre é confortável dar esse passo. Com muita frequência aproximarmos de alguém, principalmente alguém que não temos muita confiança. Mas às vezes até pode haver alguém que não temos muita confiança e que quer corrigir algo que nós falámos, mas acho que convém se calhar ser esclarecido. Nem sempre nós temos mesmo confiança com alguém e nós vemos que essa pessoa não está bem e vamos mesmo chegar ao pé dessa pessoa e perguntar: o que é que se passa contigo? Haja ou não confiança, é o amor que o Senhor nos ensina a ter uns pelos outros. Por isso, nem sempre podemos esperar ter confiança suficiente para nos aproximar. Claro, nós tentamos criar pontos, mas nem sempre vai haver essa à vontade logo e devemos o fazer. Caso contrário, eu nunca falava com nenhum de vocês, porque eu quando cá cheguei não conhecia ninguém de vocês. Obviamente isso foi acontecendo e nem sempre foi natural. Obviamente tive que me esforçar por criar essa mesma aproximação. Ok? Como nós vimos, um dos pontos que nós vimos era olhar o coração, tentar entender as intenções do coração, porque podemos tentar mudar comportamentos, mas se o coração não muda, mantém-se tudo na mesma. Mas neste processo de tentar ajudar alguém e primeiramente cuidarmos de nós mesmos, convém realmente perceber quais são as nossas influências. E eu vou-vos dizer, nós estamos numa era em que temos tantas, mas tantas influências e tão subtis que nós nem nos passa pela cabeça. Pensem por uns momentos. Se eu vos perguntar, a publicidade da televisão influencia-te? Eu ouço muita gente que diz, isso não influencia nada. Eu vejo aquilo, mas eu não vou comprar nada só porque deu na televisão. Todos nós achamos isso. Eu acho isso. Na minha sinceridade, eu diria, eu acho que se calhar aquilo não me influencia. Se calhar todos nós achamos que nada nos influencia. A minha pergunta é, pensa por uns momentos e usa da tua cabecinha. Se a publicidade não influenciasse ninguém, porquê é que são gastos milhões, muito dinheiro, para fazer tanta publicidade? Precisamente porque eu e tu achamos que aquilo que nós vemos, por exemplo, na televisão, a publicidade não nos influencia, de facto ela influencia muito mais do que o que nós julgamos. E há muitos estudos a nível sociológico e também na área da psicologia sobre isto. Eu tenho lido alguns livros interessantes sobre isto. E a mudança de comportamentos nas populações após o advento da televisão foi brutal. Já havia a rádio, mas a televisão, como tem imagens visuais, é das coisas que mais influencia. E hoje não só a televisão, temos também os mídias, como o restante, neste caso como as outras redes, como o YouTube, Facebook, e por aí vai. Qualquer coisa hoje que nós temos que nos está a transmitir informação, está a pôr qualquer coisa na nossa cabeça. E eu gostava que realmente tu ponderasses. Quais dessas coisas estão a contribuir para a tua vida e que resultado isso está a ter já no presente na tua vida e que resultado isso vai ter na eternidade? Porque esta passagem vai falar. Há duas fontes, apenas duas fontes. Uma é boa e vai-te fazer ter uma vida próspera. E eu não estou a falar da prosperidade, da falsa doutrina da prosperidade, não estou a falar de dinheiro, estou a falar de uma vida com sentido, com propósito, uma vida que reflete o seu Deus, uma vida que conhece o seu Deus, uma vida que cumpre o propósito para o qual Deus o criou, uma vida de alguém que é feliz, seja com muito, seja com pouco, como o apóstolo Paulo fala. Mas esse é o que está ligado à primeira fonte. E nós vemos ela realmente nas Escrituras. Mas o mais fácil a nós, enquanto homens, é nós nos ligarmos à segunda fonte, que às vezes começa com a nossa própria cabeça, que não é boa. Porque a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, começando no meu. Não é o meu coração que me guia como eu devo viver. É as Escrituras. Porque como nós vimos a semana passada, no capítulo 1 de João, em que falava de Jesus, o Verbo que se fez carne,
nós entendemos uma coisa muito interessante. Pelo mesmo pelo qual tudo foi criado, por meio de Cristo, a palavra. Por meio de Cristo, por meio da palavra, tudo veio à existência. Pelo mesmo que tudo é sustentado, Cristo, por meio de Cristo, tu respiras. Por meio de Cristo, tu existes. Por meio de Cristo, o universo inteiro é sustentado. É por meio também dele que tu és transformado. Por meio de Cristo. Por meio de Cristo, tu és salvo. Por meio de Cristo, tu és transformado. Tudo gira em torno de Cristo. E embora Cristo ainda não estava revelado no Antigo Testamento, e isto foi uma revelação progressiva, claramente quando aqui aborda as Escrituras, a palavra, logicamente nós estamos a falar que a nossa base é Cristo. E a passagem paralela a esta, que diz coisas muito semelhantes a esta, seria, por exemplo, em sentido diferente e em formato diferente, seria, por exemplo, João 15, quando fala da videira verdadeira, em que Jesus diz, sem mim nada podeis. Sem estar ligado à videira, os ramos de si mesmos não dão fruto. Não conseguem frutificar, não conseguem ter uma vida com propósito. Mas é fácil nós seguirmos as nossas cabeças, seguirmos as cabeças dos outros, levarmos as influências daquilo que os mídias nos estão a vender. E volto-vos a dizer, não sejamos tolos, irmãos. Milhões são gastos à volta do mundo. Empresas gastam imenso dinheiro porque sim, resulta. Estás a dizer para não ver televisão? Não, não estou a falar nisso. Eu estou a falar abre os olhos e toma consciência. Não sejas tolo. Avalia as influências à volta. Estás a dizer que não podemos ver propaganda? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é tudo influencia à nossa volta. A questão é o que é que nós vamos permitir que influencie a nossa vida? Sejam propagandas, sejam notícias, sejam filmes, sejam séries, sejam lá o que for. Seja artigos de Facebook. Seja o que for, mais do que nunca se manipula as massas através de todos esses meios. Mais do que nunca nós vemos, por exemplo, na América, como estamos a ver uma bipolaridade tão grande em termos de pensamentos, porque os políticos entenderam muito bem como usar os mídias para manipular as pessoas. Então temos posições tão extremadas. Toma vacina, não toma vacina. Usa máscara, não usa máscara. E somos todos joguetes. E todos se acham muito espertos. Uns dizem, mas eu vi aquele vídeo que diz assim. E o outro diz, mas eu vi um vídeo que diz assim. Queridos, parem com isso. Usemos da cabeça. Antigamente, como é que nós fazíamos para decidir este tipo de coisas? Íamos ao médico. Confiávamos em especialistas. E se não estávamos contentes com a opinião do médico, íamos a outro. E se não estávamos contentes, ainda ouvimos um terceiro especialista. Mas não, nós hoje passamos a ser especialistas de internet. E somos altamente influenciados por tudo isso que estamos a comer. Mas está nas tuas mãos decidir o que é que tu vais fazer com o que é que vai influenciar a tua vida. E mais do que nunca, com o passar dos anos e ver a quantidade de tretas, desculpem a expressão, mas que vejo nas redes sociais, nas notícias, tanto viés ideológico, tanto viés político, ou seja, tanto desviar, ou seja, as pessoas põem as notícias, põem as suas publicações de acordo com as suas visões para influenciar ao seu jeitinho. Todos, seja através de um filme, seja através de uma série, toda a gente está a tentar passar a sua ideia aos outros, a tentar influenciar. Toda a gente está a tentar isto. A questão é, abre os olhos, desperta e percebe que há duas vias de influência. Uma vem de Deus e a outra vem da humanidade. E a da humanidade não é claramente boa. E isto é uma avaliação que eu e tu temos que fazer. Porque com o passar do tempo nós começamos a ver as nossas vidas sem sentido. Começamos a sentir deprimidos, começamos a sentir sem lógica na nossa vida. E pior do que tudo, quando morremos e chegamos a Deus, pelo que vamos ver pela própria passagem, vamos ser como palha. A nossa vida não fez absolutamente sentido nenhum, era apenas palha. E vamos parecer e viver uma eternidade longe de Deus, neste caso sofrendo, na verdade, a ira de Deus. Não é apenas ausência, mas sim sentido o lado punidor de Deus. Vejamos o primeiro verso. Bem-aventurado ou feliz, as traduções, por exemplo, da BPT usa a expressão feliz, e, de acordo com alguns académicos, em termos da parte da tradução, reflete muito bem o que aqui está a traduzir, ainda que bem-aventurado seria uma boa possibilidade. Tem essa mesma ideia. Talvez nos dias de hoje para nós não seja assim tão clara. Mas feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Bem, este salmo como um todo
vai-nos fazer um contraste entre o ímpio, e algumas traduções, no caso da BPT, falam mau, mas hoje o mau é um conceito extremamente subjetivo na nossa sociedade. Talvez ímpio é uma melhor palavra, porque as pessoas não conhecem o que é ímpio, então tem que parar. O que é que a Bíblia quer dizer com ímpio? O que é que a Bíblia quer dizer com ímpio? Ímpio é aquele que, por contraste, não é o justo. O justo é o que teme a Deus. O justo é o que confia em Deus. E é isso que nós vamos ver. Ou seja, no último final, reparem, vai ser referido a alguém que é bem-aventurado, mas no início não diz quem é esse bem-aventurado, essa pessoa que é feliz, ok? Mas nós vamos identificar quem é por causa do verso final, dos últimos dois e em particular do último. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Então aqui há um grande contraste entre o caminho dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, daqueles que não confiam em Deus e daqueles que confiam em Deus. E há grandes diferenças entre eles. O primeiro verso, na verdade, tem 3 paralelos. Há aqui uma repetição de uma mesma imagem. Alguns, como Calvino, viram como que uma progressão, e seria uma possibilidade, e podemos tentar olhar dessa maneira, mas no mínimo todos vamos concordar que há um ressaltar de uma mesma ideia. Bem-aventurado ou feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então tem esta ideia de andar. Não estamos a andar nas modas dos ímpios, nas modas daqueles que não amam a Deus, que não temem a Deus. E está a dizer, é feliz a pessoa que sabe viver dessa maneira, em que não vive de acordo com as modas dos ímpios, podíamos dizer isso nos dias de hoje, daqueles que não amam a Deus, daqueles que não temem a Deus. Bem-aventurado, poderíamos dizer, porque é o que está em paralelo umas com as outras, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não para, seria a imagem de alguém que está no seu caminho e não se para, lá está, com aqueles que são pecadores. Então, os ímpios são os que são pecadores e são os que, por sua vez, são zombadores, na nossa última oração. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aqui alguns diziam que há aqui uma progressão. Não anda, não para e não se senta com este tipo de pessoas, que, na verdade, são o mesmo. Ímpios, pecadores e zombadores. Pessoas que zombam de Deus, que gozam com Deus. E mesmo que não gozem diretamente, vivem dessa maneira e agem dessa maneira. E nós, muitas das vezes, corremos o risco de estar a dar ouvidos a pessoas que não amam a Deus. E dirigir as nossas vidas dessa mesma forma. E vou-te dizer, até mesmo dentro de igreja que não prega as Escrituras corretamente e que passa apenas ideias de homens para atrair homens, podem estar a ser precisamente este conselho de ímpios, caminho de pecadores, roda de zombadores. Infelizmente, e ao longo da história sempre vimos isso, o púlpito estão cheios de zombadores de Deus, da sua palavra, e mentem muitas vezes. Por isso não é só lá fora que nós temos que ter cuidado. Por isso os irmãos em Bereia retificavam, como vocês devem retificar, pelas Escrituras, o que Paulo e Silas pregavam. Vocês têm que verificar tudo o que eu digo para ver se está de acordo com as Escrituras. A vossa autoridade não é o Filipe, não é o vosso pastor, ou os vossos pastores se tivéssemos mais. A vossa autoridade máxima é a palavra de Deus, é Cristo. E sendo que é Cristo, mesmo dentro da igreja, nós temos que perceber se de facto estamos a seguir o caminho dos ímpios ou o caminho dos justos. Porque mesmo dentro, às vezes, de sítios que se chamam igrejas, na verdade, não é o caminho dos justos que se segue. Então, isto, na verdade, é a muitos níveis. E nem toda a gente que entra dentro de uma igreja, nem toda a gente que está numa igreja, procuram amar a Deus. Nem toda a gente ama a Deus. E graças a Deus porque eles entram, porque é mesmo aqui que devem estar para ouvir a palavra de Deus. Por isso, mesmo dentro da igreja, tu tens que escolher, obviamente, as tuas companhias, a quem tu escutas, a quem tu ouves. Mesmo dentro da igreja, tu deves de discernir quem vão ser as influências para ti, para a tua vida. Quem são aquelas pessoas a quem tu deves procurar dar conselho. Ou quando estás a aconselhar alguém e vês que essa pessoa está a seguir um mau caminho, um mau rumo na sua vida, ajudar essa pessoa a identificar quais têm sido as influências na tua vida que te estão a fazer ir nesse rumo bom ou nesse rumo mau. Então, o primeiro caso que nós temos são os ímpios, pecadores, zombadores, aqueles que não amam a Deus, não confiam em Deus. Pelo contrário, no verso 2, nós temos aqueles que o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita ao domingo de manhã. Apenas ao domingo de manhã e à quinta-feira, na reunião de oração. Ok, ao domingo de manhã na escola dominical, no culto, e quinta-feira na reunião de oração. É isso que está aqui dito? Não, ajudem-me lá, por favor, aqui podem comunicar comigo. Pelo contrário,
o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita quando? Digam, por favor. De dia e de noite. Então supõe-se que a palavra do Senhor está onde? Está no coração das pessoas. As pessoas retêm as palavras. Nós hoje, como temos físico, já não damos tanta importância a memorizar e é um erro. Alguém podia dizer, Filipe, mas durante centenas de anos nem toda a gente tinha Bíblia em casa. Sim, é verdade. Durante milhares até de anos, quando ainda só havia o Antigo Testamento, a lei era lida no templo, mas o bom discípulo, desde tempos antigos, era aquele que memorizava as palavras do seu mestre. Daí havia uma grande capacidade, havia uma grande tradição das pessoas conseguirem realmente memorizar porções das Escrituras e meditarem nas Escrituras. E tu meditas nas Escrituras de dia e de noite. Mas olhem logo o primeiro ponto, o primeiro aspecto. Em contraste com aqueles que gostam do conselho humano, o conselho do ser humano enquanto ser humano caído, há aqueles que amam o conselho de Deus. E aqui eu realmente gostava que parasses e pensasses um pouco. E examines a tua vida como foi este ano e decides neste momento como é que tu vais decidir viver a tua vida este ano. Porque o primeiro ponto que aqui diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, ou como diz na BPT, antes põe toda a sua alegria na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Acham que a pessoa que fala desta maneira faz isto apenas por obrigação? Ou de facto ela tem mesmo prazer? Eu quando era miúdo achava que os salmos eram muito lamechas. Achava exagerada esta paixão, este amor, este desejo pela palavra de Deus, porque eu não a tinha. E eu olhava e dizia assim, eu não entendo o salmista. Ele diz que tem prazer na lei do Senhor. Ou na outra tradução, ele põe toda a sua alegria na lei do Senhor. E eu pensava assim, fogo. Imaginem eu quando era miúdo ou adolescente, fogo, eu começo a ler a Bíblia e começo a ficar com sono. Que aborrecimento. Sabem, foi aí que eu comecei a constatar, e já vos dei aqueles que já me ouvem há mais tempo, comecei a constatar, eu não amava assim tanto a Deus. Eu não amava assim tanto o conselho de Deus, a vontade de Deus. É mais fácil ouvir a minha vontade, ouvir o que outros dizem, até o que os pastores dizem, e digo-te, mesmo os que os pastores dizem, tu deves verificar pela palavra de Deus, não é suficiente ouvir um pastor dizer algo, tens que olhar se o que ele está a dizer está nas Escrituras. Mas é mais fácil, para a nossa preguiça, do que reter Escrituras, meditar nas Escrituras e ter prazer nelas. E foi quando eu comecei a perceber, eu não tenho assim tanto prazer na oração, eu não tenho tanto prazer na palavra do Senhor, que eu me perguntei, como é que pode ser? Deus que é o Criador de todas as coisas, Deus que é a melhor pessoa que existe, a pessoa mais impressionante, porquê é que eu não desejo assim tanto? Porquê é que quando cai uma mensagem da minha amada, que agora estamos casados, o coração palpita, a pessoa vai logo a correr, até acorda nem que seja à meia da noite só para ver a mensagem. Mas em relação à palavra de Deus, não palpita assim tanto. Parece que é um sofrimento, parece que é um esforço. O que é que se passa? E foi nessa altura que eu entendi e pedi perdão a Deus. Deus, eu não te amo assim tanto. Ajuda-me a amar a tua palavra. E sabem, Deus respondeu à minha oração. E este é o desafio, já várias vezes vos tenho feito. Sejam honestos com Deus. Se tu neste momento não tens este hábito de meditar nas Escrituras, e reparem, de dia e de noite, no sentido que em todo o tempo. Porque se tu meditas e tu dizes assim, mas isto não é possível, eu estou a trabalhar, como é que eu vou meditar na palavra de Deus? Até quando tu estás a trabalhar, tu podes ter momentos em que tens que tomar uma decisão e tens que... Imagina, o teu patrão ou um colega faz algo e começas ali os sentimentos a remoerem-se ali por dentro e começas a ficar muito virado do avesso, quase a pontos de mandar 2 berros. Tu aí tens de clamar da palavra de Deus. Aguentares-te, acalmares o teu coração com as Escrituras e decidir e perceber, irai-vos, mas não pequeis. E também que não podemos nos irar a menos que haja um motivo. E mesmo que irarmos, não podemos pecar. E nesse momento tu olhas e meditas nas Escrituras e a diferença entre tu espalhas-te ao comprido e falas de uma forma que tu não deves e podes ser despedido por isso. Porque tu não podes falar de qualquer forma, nem com o teu patrão, nem com os teus colegas. Ou então tu podes dar bom testemunho e ser um cristão que entende. Há motivos para esta ira? Às vezes não há. Para mim, com muita frequência, eu entendo que muitas das minhas iras não têm justificação. Mas depois, quando avalio essa mesma ira e tem justificação, eu depois tenho que voltar a filtrar e pensar.
como é que então eu vou agir para não pecar? Então, novamente, até no teu dia-a-dia, a forma como tu vais agir vai ser completamente afetada por aquilo que tu meteste na tua cabeça. Claro que tu não vais lembrar de todos os textos bíblicos que lês, claro que tu não vais lembrar de todas as pregações, mas sabem, quanto mais tu alimentas a tua cabeça de palavra de Deus, mais palavra de Deus vai vir à tua mente quando tu precisas e mais também a tua forma de pensar, a tua forma de ver a vida está encharcada da forma como Deus deseja que tu vejas a vida. A tua vida não tem propósito, a tua vida não está a ter muito sentido. Olha, as Escrituras são elas que nos ensinam o sentido e o propósito da vida. Não te sentes feliz, não te sentes realizado. Esta passagem começa logo com feliz o homem que encontraste de ouvir um lado, ouve o outro. Às vezes nós estamos a ouvir tanto o lado errado, o lado do mundo. O mundo diz-te mais casas, mais carros, melhores casas, mais roupas, mais telemóveis, melhores telemóveis. É o que o mundo te diz. Sempre uma corrida desenfreada para o ter e nunca estás satisfeito, porque nada do que o mundo te dá nunca te vai satisfazer plenamente. Mas olhando aquilo que a palavra do Senhor te diz, te vai ensinar a ser satisfeito tanto no muito como no pouco. Te vai ajudar a gerir as várias situações da tua vida e é ela que te deve de guiar. Então, pelo contrário, em contraste dos ímpios que zombam de Deus, que não confiam em Deus, que continuam a viver no seu pecado, não se arrependem, tu tens os justos. Aquele que é mencionado no final como justos e que no início é dito que é o bem-aventurado, aquele que é feliz. Porquê? Porque ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Retém Escrituras na tua cabeça. Tira tempo no teu dia para meditar nas Escrituras. Retém das Escrituras. E se não tens esse prazer, ser honesto perante Deus. Começa por ler a Bíblia toda, por exemplo, num ano ou em 3 anos. Eu tenho um programa que são 3 anos. Há a Bíblia em áudio, em português de Portugal e em português do Brasil. Eu posso depois vos passar essa informação. Ouve a palavra de Deus. Não vais entender tudo, eu vou-te dizer, claro que não vais entender tudo. Ao início vais ter sono, sim, às vezes isso acontece. Mas aí tu oras, Deus, dá-me prazer pela tua palavra. Ou então oras como o salmista em Salmo 119, Deus, abre os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei, como diz o salmista. Ajuda-me a entender a tua palavra, ajuda-me a perceber e a maravilhar-me nela. E aí tu realmente vais te deleitar nela e a tua vida vai mudando. A ponto de verificares o que aqui diz no 3 e no 4. No 3, desculpem. Reparem. Ele, esse tal do qual ele fala que é bem-aventurado, que é feliz, que no final é identificado como justo, diz, esse será como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Olhem a bela imagem. Será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Então, 2 imagens que contrastam uma com a outra. Uma a vida do justo e a outra a vida do ímpio. Uma a vida do que teme e confia em Deus e a outra daquele que zomba de Deus, que não confia em Deus, que não quer saber de Deus. E o contraste é enorme. Num dá-te a imagem de uma árvore junto a correntes de águas. Uma água que sempre tem com que se alimentar, com que se refrigerar. E os resultados que esta árvore tem são pura graça de Deus. E não é porque ele faz alguma coisa que algo acontece, mas é porque essa árvore está plantada junto às águas. Ele não vai buscar as águas chegam a ele. Tal como o Cristo veio até nós, e vimos isto na semana passada. Sempre é Deus a vir ao ser humano. E essa é a árvore plantada junto a essas mesmas correntes. Tal como nós não podemos dar fruto se não estivermos ligados à videira, na passagem da videira verdadeira, em que Cristo se apresenta como a videira verdadeira. Se nós não estivermos ligados a Cristo, nós não podemos frutificar, nós não podemos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Só ligados a Cristo, só ligados à palavra, que é o que aqui acontece. O justo, aquele que medita, que tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite, é o que está junto a correntes. Ele é alimentado, ele é refrigerado. E porque ele é bem alimentado, ele dá o seu fruto no tempo certo. Aquilo que eram os frutos, e nós podíamos ver nos dias de hoje, depois no Novo Testamento mencionado, os frutos do Espírito, aquilo que é típico de alguém que está a ser alimentado pela palavra de Deus vai fluir num modo de vida diferente.
um modo de vida restaurado, um modo de vida transformado, um modo de vida que restaura, não um modo de vida que destrói, um modo de vida tóxico. Aqui tens vida, aqui no mundo. Enquanto nos alimentamos de tudo o que o mundo nos tenta vender, todas as ideias, está a trazer toxicidade aos nossos relacionamentos, aos nossos casamentos, às nossas amizades. Destrói-nos por dentro, corrói-nos por dentro e corrói os nossos relacionamentos. Uma destrói vendendo uma imagem de uma possível satisfação nas coisas que vendem, mas nunca a pessoa está satisfeita e sempre vai sendo corroída. Na segunda, como nós temos aqui, é como uma árvore plantada junto às correntes e águas, que dá fruto no seu tempo, certo? E cuja folha não murcha. Ou seja, tem saúde, é uma vida saudável. E esta é uma vida saudável já no presente momento e pela eternidade, porque a eternidade vai ser mencionada a seguir. E tudo o que ele faz prosperará. E esta prosperidade não é apenas prosperidade financeira, pode também ser, mas não é, nem é o ponto principal. Olha, por exemplo, José do Egito, como eu já mencionei hoje. Acho que foi na VD, sim. Eu mencionei na VD. José do Egito, diz os Escrituras que ele estava a prosperar, a boa mão do Senhor era com ele. Como José estava a prosperar se José foi vendido pelos irmãos como escravo? José era um escravo na mão de Potifar. Como José estava a prosperar? E depois José, sendo justo e correto, e não sendo deitado com a mulher de Potifar, vai parar na prisão. Como a vida de José está a prosperar? Alguns de vocês já teriam a dizer, mas no final, ele depois era o primeiro-ministro do Egito. Pois eu vou-te dizer, José podia ter continuado a prosperar sem nunca ter saído da prisão. Porque a prosperidade do Senhor na vida do José não se estava a medir na prosperidade física, mas pela forma como Deus agia através de José, e José conseguia ser reto, ao contrário do que os irmãos não estavam a ser. A prosperidade de Deus na tua vida é tu refletires Deus. É tu refletires o caráter de Deus em todas as áreas da tua vida. Isso é a verdadeira prosperidade. Agora, claro, alguém que tem um caráter que reflete Deus também pode prosperar na vida, porque alguém que tem um caráter correto e que vive da forma certa, a Bíblia também fala que prospera. Mas não é o alvo principal, mas nem sempre acontece. E também vemos isso em Eclesiastes, mas em regra sim. Mas tudo o que faz, prospera. O todo da sua vida, porque este que está ligado a Deus, que está ligado à fonte, às Escrituras, se encharca de Escrituras, todas as áreas da sua vida vão ser trabalhadas, vão ser limadas. E às vezes é doloroso meditarmos na palavra do Senhor. Ela fala no nosso coração e diz, estás a errar. Talvez agora, ao longo deste sermão, Deus esteja a lapidar o teu coração e esteja-te a dizer, estás a passar demasiado tempo a ver séries que têm muito lixo. Estás a ver filmes que não devias. Estás a passar demasiado tempo a ver artigos nas redes sociais que não prestam. Estás a passar tempo com pessoas que não te estão a fazer aproximar de Deus, estão-te a fazer distanciar de Deus. E alguns de vocês podiam dizer, mas Filipe, mas nós não estamos aqui para ser influência no mundo. Claro, para ser influência, não para ser influenciado. Estás com eles para evangelizar e para falar de Deus, não para seguir o caminho deles. E seguir o mesmo estilo de vida deles. Sim, para ser uma influência, para ser bênção na vida deles, para lhes falar do Evangelho, para lhes apresentar Deus, para lhes apresentar a mensagem de Deus, não para viver como eles. Novamente, o que é que está a alimentar a tua vida? Mas não é assim o ímpio, reparem o verso 4. Eles são como a palha que o vento dispersa. E aqui há a imagem da peneira quando está a tirar o trigo ao ar, e eu não percebo muito disso, e a tipo de debulha, não estou muito por dentro desses pormenores, que não faço parte dessa cultura, mas basicamente o que eles faziam era, ao tirar ao ar, a palha era levada pelo vento, e o que é que ficava? O que era mais pesado? O trigo. A semente ficava, e a palha era levada. E reparem como é muito forte este contraste. Numa tu tens uma árvore vigorosa, com boas folhas, bom fruto, no seu tempo, e na outra tu tens apenas uma simples palha que um soprozinho leva. A árvore não é levada por um sopro, mas a palha sim. A árvore tem vida, a árvore dá fruto. A palha não, a palha está seca. Não serve para mais nada. E assim ele compara a vida do justo com a vida do ímpio. Que já no presente momento, a vida do justo é cheia de sentido e de significado. E é uma vida que vai ligando às Escrituras, vai fluindo vida na própria vida dessa mesma pessoa. Mas a vida daquele que está longe de Deus, daquele que se distancia de Deus, é como esta palha, que num momento, aparentemente, aí é pouco importante, mas foi verde, ou durante ali um período curto, mas rapidamente secou. E não passou disso, de uma palhazinha, que tem tão pouca relevância, que quando vier um ventozinho, pufs, não tem significado.
Queridos, tu quantos anos pensas que vais viver nesta vida? A Bíblia diz que nenhum ser humano vive mais. Aliás, a vida do homem foi limitada a 120 anos. Na eternidade tu vais viver milhões, vais viver o resto da eternidade para a frente. Isto que os ímpios acham que é uma grande coisa, fazer alguma coisa nesta vida, um sopro assopra aquilo tudo e nada fica. E é isso que vai acontecer quando tu vês os versos seguintes em que diz: por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Perante Deus, perante a justiça de Deus, mesmo aqueles que agora aparentam uma vida próspera, uma vida boa, na verdade, quando apresentarem-se perante Deus, tudo isso é palha, é lixo, ficou cá, não lhes vale de nada por toda a eternidade. Mas mesmo já no presente momento são aparências, make-up, maquilhagem, vida de aparências para que os outros veem. E muitas vezes nós estamos, e as redes sociais estão cheias disso, aparência. Para as fotos, rimos, mas se for preciso, a coisa até não está assim muito bem, mas só para a bota, rimos. Tudo cheio de aparências, mas sabem o que é isso? É palha. Um soprozinho vai tudo. Pode enganar os outros até pensam, bem, que vida próspera, que vida abençoada, como eu gostava de ser como aquele ator, ou como aquela atriz, ou como eu gostava de ser como aquela pessoa famosa, bem, que vida tão bem sucedida. Será mesmo? Ou é apenas a palha que tu estás a ver? Que no mínimo, no final dos tempos, quando for julgado perante Deus, vai-se verificar o que é que afinal fica. De tal modo, diz, por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem sequer vão poder estar na Assembleia dos Justos, perante esse mesmo julgamento de Deus. Nós, quando passamos por esse julgamento, nós temos aquele que nos defende, Jesus Cristo. Mas a esses não vai ser permitido, porque viveram essa palha, ouvindo os caminhos dos ímpios, não os caminhos do Criador. É o Criador que sabe como tu deves viver. Por isso, verso 5, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. E esta recompensa e esta destruição se começa a sentir já nesta presente vida. E garantidamente se sente na sua plenitude na vida vindoura. Porque os ímpios vão para a condenação eterna, os justos para a vida eterna. Numa realidade bem melhor do que a que temos. Mas já no presente momento nós vemos aqueles que seguem esta mesma vida de ímpios. Há alguns, como diz Eclesiastes, às vezes até a vida lhes corre bem. E nós vemos, Eclesiastes fala dessa realidade. E às vezes o justo é correto e às vezes passa mal. Mas em vias de regra, quem vive da forma correta e que agrada a Deus, tem uma vida muito mais feliz. E não tem a ver com muito que se tem. Porque nós olhando, por exemplo, o livro de Eclesiastes, é fácil entender que a capacidade de teres prazer na vida também vem de Deus. E não é pelo muito que tens. Pessoas às vezes têm muito e não são felizes. Pessoas às vezes com o pouco que têm são mais felizes do que pessoas que às vezes têm muito. Essa capacidade de sermos felizes, mesmo com o pouco, vem também do Senhor. Daí, novamente, já no presente momento, em regra, o justo vai ter uma vida melhor do que o ímpio, tendo muito ou tendo pouco. Mas garantidamente na eternidade isso vai concretizar-se na sua plenitude. Pergunta que então eu te deixo, avaliar a tua vida. O mais natural em nós, como seres humanos caídos e pecadores, após a queda, é fugirmos de Deus, é não querer saber da vontade de Deus, é queremos ser mais espertos do que Deus, é tomar as nossas decisões, é ouvir aquilo que o mundo nos está a dizer, é nos encharcarmos disso. Avalia, para um momento e avalia a tua vida. E neste momento vamos ter aqui um momento de reflexão e havia ainda mais alguma... Ok, então vamos ter um pós-lúdio. O Lucas vai tocar um pouco para nós podermos refletir. É uma tentação que todos caímos, irmãos, e pode acontecer também na minha vida, e acontece às vezes eu tenho que avaliar também. Quanta influência nós estamos a permitir que tudo o resto esteja a entrar na nossa vida e a ditar como é que vamos viver. E quanto realmente da palavra de Deus nós estamos a permitir, ou quanto da palavra de Deus nós nos estamos a alimentar para que tenhamos essa vida com sentido. E como tu vês, isto é dia e noite, é todos os dias, não é apenas ao domingo. Não diz, faz só ao domingo de manhã, faz só à quinta-feira à noite da reunião de oração. Não, todos os dias. A ideia aqui é, o todo da nossa vida deveria de estar encharcada de Deus. Uma forma de tu pensares isso
Olha as tuas últimas conversas desta última semana. O que é que mais andou na tua mente? O que é que mais andou nas tuas conversas? Eu não estou a falar no trabalho, que obviamente no trabalho falas de trabalho, mas estou a dizer nos momentos informais. A boca fala do que o coração está cheio. Se tu estás encharcado de Deus, se o teu coração está muito cheio de Deus, de forma muito natural, Deus vê as nossas conversas. Examina o teu coração neste momento, vamos ter então um momento de pós-lúdio, e tenta perceber de onde é que tu estás a alimentar a tua vida. Da parte de Deus ou da parte dos homens? A tua vida no presente momento é afetada por essa escolha que tu fazes. E a tua vida em termos do futuro, mais ainda. Vamos então ter um momento de reflexão.